Olá, sejam bem-vindos. Estamos hoje dando início às atividades do ciclo de debates da Aspuv. Dado nossa missão de contribuir continuamente para a melhora das condições de vida e de trabalho acadêmico, a Aspuv está iniciando hoje um ciclo de debates com o objetivo de contribuir para a qualidade da reflexão coletiva sobre temas importantes envolvendo o espaço da atuação profissional do professor da UFV. Hoje, discutiremos a respeito das nossas condições de aposentadoria. Já temos temas agendados relativos à qualidade do ensino na UFV e à forma de avaliação do trabalho dos professores. Sinta-se à vontade, tanto para participar desta discussão, quanto sugerir novos temas para serem debatidos. Agora iremos debater sobre o regime da previdência complementar do servidor público do Poder Executivo Federal, FUNPRESP, criado em setembro de 2012. Assim como os trabalhadores da iniciativa privada, os futuros servidores públicos terão que contribuir para a Previdência Complementar se quiserem receber acima do teto da aposentadoria do INSS, na hora de se aposentar. Mas este novo modelo é vantajoso? O que muda para o servidor público? Essas e outras questões sobre o FUNPRESP você confere agora, no Aspuv Debate, com a presença dos convidados Rolando Malvásio, diretor financeiro da Fazubra, e Eli Rosa, assessor especial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFV. O convite para participar deste debate também foi feito ao Andes, mas infelizmente não puderam comparecer. Senhores convidados, obrigado pela presença. Muito se tem dito sobre a questão do FUNPRESP. Nós queremos primeiro saber, na palavra de vocês, o que é de fato o FUNPRESP? Primeiro, você, Eli. Bom, saudações aí aos docentes associados da Aspuv, né, filiados ao Andes Sindicato Nacional. E a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos reflete uma realidade que já vem desde a emenda constitucional número 20, lá de 1998. Dessa época ainda, no governo Fernando Henrique Cardoso, o governo vem fazendo algumas alterações nas regras de previdência. E uma das autorizações dada pela emenda constitucional número 20 foi que se criasse a Previdência Complementar ao servidor público. Essa situação só veio ser consolidada na lei a partir da emenda constitucional 41, em 2003, quando estabeleceu aí aos novos servidores que eles teriam um teto para se aposentar dentro do serviço público. Então, nós vamos aqui separar a turma contratada aí até 2003, né? Essa geração do serviço público até 2003, que ainda tem a expectativa do direito à aposentadoria integral. Bom, com a emenda constitucional 41, veio a lei 10.887 e essa situação, a partir do ano de 2012, o governo editou, né, a lei 12.618, instituindo então esse FUNPRESP, tracinho ESE, né, que é para o servidor do Executivo. E aí nós passamos então, todos os servidores que isso começou a vigorar efetivamente a partir de fevereiro de 2013, quando a Previc, né, que é o órgão regulamentador de previdência complementar no país, emitiu aí o regimento desse FUNPRESP. Então, todos os servidores contratados a partir de fevereiro de 2013 não têm mais aposentadoria integral, não são do regime de média e a eles, no dia que se aposentarem, estarão limitados ao teto de R$ 4.390 em moeda de hoje. A nossa preocupação na nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas aqui de Viçosa. Nós alertamos muito aos nossos professores, aos técnicos de nível superior e alguns servidores de nível médio, né, que lá no final da carreira podem estar ganhando mais do que esse teto de R$ 4.390. Eles precisam saber que não terão essa integralidade, estarão limitados a esse teto. E eles precisam se precaver o quanto antes de fazer uma previdência complementar para que não passe por situação difícil lá no final. Interessante. Nós temos aqui o Rolando, né, com uma posição contrária a esse FUNPRESP, mas eu não estou aqui numa posição de favorável. Eu estou aqui na posição de acho necessário ao novo servidor que está adentrando agora ao serviço público, que ele tenha essa consciência que ele precisa de fazer essa previdência complementar, senão ele vai passar por uma situação muito difícil quando se aposentar. Ok. Rolando, por favor, sua opinião a respeito. Não dá para falar de FUNPRESP sem antes mencionar as emendas. Tá? Na verdade, não foram reformas. Na minha opinião, foram contra-reformas da Previdência, que começa com o Fernando Henrique e passa pelo governo Lula. Na emenda 41, a emenda 41, ela praticamente dividiu todo o serviço público. Nós temos o pessoal que estava no serviço público até 2003, né, o antes de 98, né, que foi contratado antes de 98, o pessoal até 2003, temos o pessoal de 2003 até
um dia antes, até o dia 3 de fevereiro de 2012, e temos o pessoal do dia 4 de fevereiro de 2012 para cá, que é o pessoal da FUNPRESP. Né? Porque, ou seja, não tem mais média, não tem mais nada. Na verdade, o que veio nesse bojo todo? O que veio foi a vontade de enxugar o sistema. Na verdade, nós estamos vivendo num estado cada vez mais mínimo. O governo não quer assumir para si as suas responsabilidades. Não é só com a Previdência, é com a Previdência, com a saúde, com a educação. Tanto é só ver agora a luta que foi para conseguir botar 10% do PIB, mesmo assim parcelado em 10 anos, para conseguir chegar a 10% do PIB, tá, para a educação. Então, na verdade, foi uma contra-reforma, reforma de Estado. Tá? Na verdade, a reforma da Previdência é uma das reformas de Estado para sair de um Estado onde o Estado deixa de ser provedor e passa a ser Estado mínimo. E o mais engraçado nesse Estado mínimo é que é mínimo, tá, para o social, mas é máximo para os banqueiros, para as sanguessugas do capital. Com relação à FUNPRESP, assim, no primeiro momento, ela nasce no PL 1992, durante esse tempo todo houve uma grande mobilização dos movimentos sindicais, onde participou o Andes, participou o Fazubra, ou seja, todo movimento organizado participou contrário a esse PL 992, que, no meu entendimento, é inconstitucional. Por quê? Porque a FUNPRESP é uma fundação privada, é uma fundação estatal pública-privada, né? E diz a Constituição que para você criar uma fundação dessa tem que ser através de um PLP e não através de um PL. Tá? Tanto é que até hoje tramita no Congresso Nacional, ele sabe disso, até hoje tramita o PLP 92, que cria as fundações estatais de direito privado. E a FUNPRESP é uma fundação estatal de direito privado. Existem ações de inconstitucionalidade, inclusive onde a Fazubra faz parte dessas ações, do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente sabe que uma vez que a coisa se instala, é praticamente irreversível. Então, hoje eu concordo com ele num ponto, no que ele falou, né? Embora eu continue sendo muito contrário à FUNPRESP, eu vou dizer por que mais na frente, né, dos perigos, embora eu seja muito contrário à FUNPRESP, mas hoje eu percebo claramente que para derrubar a FUNPRESP não vai ser pelo Supremo. Ou a gente faz uma revolução social nesse país, o que não vai acontecer, ou então nós temos um fato dado. E o fato dado hoje eu tenho professores, eu tenho técnicos administrativos entrando na universidade, e o que fazer com eles? Eu acho que o grande debate aqui hoje é o desdobramento disso, o que fazer. Porque o fato está dado. Tá? Nós não vamos conseguir fazer a revolução, infelizmente. Não vamos conseguir para derrubar a emenda 41 só através de uma revolução social. Isso não vai acontecer no Brasil. Pelo menos nos próximos 50 anos eu não vejo isso acontecendo no nosso país, uma revolução a esse nível. Tá? Então a discussão hoje aqui a FUNPRESP está aí, por que veio e o que fazer a partir de agora. Tá? E parabéns ao pessoal, aos docentes de Viçosa, às PUV, porque é um debate que o movimento sindical sempre se esquiva de fazer. Por quê? Porque todos nós, a vida inteira, sempre fomos contrários à FUNPRESP, lutamos com unhas e dentes contra a FUNPRESP, mas, infelizmente, hoje a FUNPRESP é um fato dado, como é também a EBSER, que privatiza os hospitais universitários. É um fato dado. Aí a pergunta é, o que fazer daqui para frente? Tá? Então, nós temos uma causa que vai ter desdobramento. É o que fazer. Eu acho que o grande debate hoje é esse. E por isso o movimento sindical se esquiva muito desse debate. Ok. Rolando, eu até te faria aí, quando você fala o que fazer, eu te pergunto, né? Antecipando aqui, mas a discussão tá boa. Qual a opção dada aos novos professores, aos novos docentes? Porque a realidade para eles já está posta. Já existe uma lei, né? Quando você fala que se o Supremo Federal ainda poderia derrubar isso, já foi criado o FUNPRESP também para o Poder Judiciário. Tá? Então, essa realidade hoje, dada aos nossos docentes, aos nossos técnicos administrativos, né, é também para o delegado da Polícia Federal, para o analista lá da Receita Federal, para um juiz que vai para o Poder Judiciário hoje, ou seja, todo servidor federal que entra no serviço público hoje, ele está submetido a essa lógica de se aposentar com R$ 4.390, é o teto da Previdência, tá certo? Então, é isso, o servidor precisa ter essa consciência de que tem que se precaver desde já. Quanto mais ele se precaver, quanto mais ele faça a sua própria poupança, melhor ele vai, né, ter um retorno aí, né, entendemos,
ao longo, ao final dos 35 anos de vida laborativa dele no serviço público. Certo. Eu gostaria de fazer para vocês uma pergunta, porque eu vejo muita falta de informação por parte dos nossos associados e professores de um modo geral. Quais são as possibilidades de fato de autonomia que eles têm diante desse processo? Quais são as opções que eles podem fazer? Será que vocês conseguem dar uma ideia melhor para os nossos professores? Eu queria, antes dessa ideia, eu queria responder ali o seguinte. Olha, Eli, eu concordo contigo que o fato está dado. E realmente o fato está dado. Nós não vamos, eu falei, a gente só vai desfazer esse fato através de uma revolução. Isso não vai acontecer no Brasil, na próxima década eu sei que não acontece, tá? Deveria, mas não vai acontecer. Uma revolução socialista, inclusive, mas não vai acontecer. Agora, o problema é que é um sistema muito cruel, isso tem que ficar claro aqui hoje, que é um sistema muito cruel, tá? Por quê? Não, um exemplo simples. Uma pessoa, um senhor com 50 anos, prestou um concurso para docente, passou. Ele teve 20 anos de depósito na CLT, no regime geral, né? Porque ele dava aula em universidades particulares. Entrou para o serviço público. Como é que fica esse 20 anos para trás? Não fica. Não fica. Por quê? O sistema aliás, isso nem é fundo de pensão, isso aí é um sistema de poupança. Vai ter que engordar o porquinho dele, tá? Ou seja, ele vai perder toda aquela contribuição para trás. Ela não é portável, ela não vem para... deveria sair do INSS tudo que ele pagou e vir para o... Seria o certo, mas não é assim que vai funcionar a coisa. Então, Eli, eu concordo contigo, realmente nós temos que ver o que fazer com as novas gerações, e isso é tão cruel, tá, que quando eu vejo servidores técnico-administrativos ou servidores docentes perguntando, né, o que eu tenho a ver com isso, eu falo tudo. Você tem a ver tudo com isso, porque isso vai mexer, inclusive, na nossa Previdência, que certamente causará novas reformas previdenciárias nos próximos anos. Certo. Há um debate de direito, né? Para quem tem direito adquirido e para quem tem a expectativa do direito. Nós ainda somos da geração que não temos direito adquirido. Nós temos expectativa de direito. Ora, essa expectativa vai se manter para os próximos anos? Não sabemos, tá certo? Mas quando você fala uma opção, né? Lá na nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o docente chegou hoje para tomar posse. Então, particularmente, o que eu sempre falo para eles lá? Olha, isso é facultativo você entrar no FUNPRESP ou não, né? A PGP recomenda que você tenha previdência complementar. E ele pode optar, né, que não é o melhor dos mundos, se ele comprar um plano de previdência aberta dos bancos. Ele pode comprar isso do Banco Itaú, do Bradesco, da Caixa Federal, do Banco do Brasil, mas não é o melhor cenário. Viçosa, nós ainda temos uma terceira opção, que seria o nosso instituto próprio, que é o nosso Agros. Então, ainda temos um Instituto de Previdência Privada em Viçosa, né? Ou seja, nós tivemos um reitor visionário aqui lá em 1980 que já pensou nessa situação, criou um instituto, né? E agora essa nova geração pode entrar no plano do Agros, que é o chamado plano CD. Mas ele pode entrar no FUNPRESP, que tem aí as suas diferenças para o Agros e as diferenças para o banco, tá certo? Agora, se ele, por livre-arbítrio, decidir não ter previdência alguma, que é um direito dele, ele tem que estar ciente de que daqui a 35 anos a realidade para ele é outra. A não ser que a Revolução Socialista venha e mude a situação, né? Na verdade, Eli, as pessoas não têm muita opção, não. Vamos ser sinceros. O que acontece? Se eu vou para um Bradesco, para um Banco do Brasil, para um Itaú ou para o Agros, eu perco 1 para 1. Que na FUNPRESP o governo me garante o 1 para 1. Se eu sair da FUNPRESP, esse 1 para 1 não é mais garantido, que só é garantido na FUNPRESP. Então, praticamente te obriga. E outra coisa, nós estamos falando de um fundo de pensão que será o maior fundo de pensão da América Latina, que daqui a 10 ou 15 anos vai eleger presidente nesse país. De tamanho vai ser o poder de fogo que esse fundo vai ter. Porque esse fundo abrange os 3 poderes da União. E vai ter nos estados e nos municípios também. Tá? Então é aquela história. A FUNPRESP, ela não é boazinha. Nós vamos entrar no segundo bloco, vamos falar mais sobre... Ela não é boazinha. Opção praticamente não tem, porque você perde 1 para 1. Ou seja... É um debate muito legal de ser feito, muito bacana, mas eu continuo afirmando, o modelo da FUNPRESP é um modelo que não interessa. Lembro uma visita que eu tive na CUT em 2007,
num debate acalorado com o ministro Luiz Marinho, e eu perguntei a ele, então tá bom, ministro, ele está tentando convencer da FUNPRESP, porque era o PL 992, falei, então tá bom, ministro, e se quebrar? Isso está gravado, a Fazuba tem isso. Eu perguntei, e se quebrar, ministro? Ele foi claro, Rolando, se quebrar, babau. Quando o ministro me fala se quebrar babau, eu fico muito incomodado de encaminhar as pessoas para esse tipo de fundo de pensão. Mas reconheço, não temos alternativa. Temos que discutir isso aqui. Inclusive, temos que chegar a alguma solução aqui hoje. Tá? Justamente. Bom, agora você colocou as pessoas que chegam lá hoje. As pessoas que estão nesse período de transição, 2003, 2013, Isso. certo? Sim, isso. A opção delas. Como que fica? Esse grupo de servidores e na nossa universidade, na universidade brasileira, do modo geral, há um quantitativo já razoável desse número de servidores, docente, técnico e administrativo. Esse pessoal está no regime da média aritmética. Então, eles não têm aposentadoria integral. Se, ao se aposentarem, né, daqui a 20 anos ou daqui a um mês, se tiver uma invalidez, alguma situação mais drástica, vai ser feito um cálculo da média aritmética salarial deles e se paga a integralidade da média, se for uma doença grave, incapacitante, acidente de trabalho, ou se paga a proporcionalidade da média. Esse é o regime desses servidores. Ocorre que no FUNPRESP, o governo, a lei ainda permite que esses servidores façam adesão ao FUNPRESP. Ora, se permitem que eles façam adesão ao FUNPRESP, já por qual a razão, qual o porquê, né? Já não seria aí um alerta que eles precisam entrar porque vai ter alguma mudança para eles?